Boa noite, gente. Boa noite a todos. Colofé, meu pai Pepe, Benção mãe Joana, Ogan Davidson, esses são os convidados de hoje. Estamos aqui, né, para execução de mais um projeto cultural realizado aí pelos recursos da Lei Aldir Blanc, do município de Blumenau, pela Lei 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, é propriamente dita, né? E vamos ter uma conversa bem legal aqui sobre religiosidade e ancestralidade, né? E as relações, né, entre o maracatu, a intolerância e racismo. Eu, Ronaldo, vou ser o mediador e a Manu vai fazer a audiodescrição dos nossos convidados. Mestra Joana, pai Pepe Cedrez, Ogan Davidson Santana, e agradecendo já de início toda a presença, né? Acreditamos muito num Brasil muito melhor do que hoje, que passamos com toda a dificuldade que estamos passando no momento, o combate ao racismo, à intolerância religiosa. Queremos e lutamos por esse Brasil melhor. Hoje fazem 3 anos que, por racismo, uma vereadora negra do Rio de Janeiro foi assassinada e até hoje não sabemos quem mandou matar e nem sabemos o porquê. E espero que essa roda de conversa ajude bastante esses processos. Manu, é com você. Muito obrigada, Ronaldo. Eu sou Manuela Bach, estou aqui neste projeto trabalhando com audiodescrição. Vocês não me veem, eu estou com a minha câmera fechada, mas eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos e escuros, uso óculos vermelho e estou em frente a um quadro com a imagem de Fidel Castro. Vou descrever para vocês, então, a imagem do Ronaldo. O Ronaldo, o Gam Ronaldo, logo atrás dele nós temos o estandarte do grupo Capivara. O Ronaldo tem pele clara, é careca, veste branco e usa guias. Oi, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada, viu? Por nada. Posso continuar descrevendo os nossos convidados? Vamos lá, então. Vou conversar com o Pai Pepe. Oi, Pai Pepe, tudo bem? Olá, Manu, tudo bem? Estou muito bem. Boa noite a todas, todos, todos. Quando eu peço para vocês darem um oi aqui para nossa galera, para a gente associar a voz de vocês com a imagem. O Pai Pepe, ele está num ambiente com parede clara, estante à esquerda e alguns quadros. Usa óculos e vestimentas brancas. Usa guias e equeté azul. Obrigada. Mãe Joana, cadê você? Olá, estou aqui. Boa noite a todos e a todas. Olá, Mãe Joana, tudo bem? Tudo bom? Certo. A Mãe Joana, ou Mestra Joana, é uma mulher negra de cabelo longo. Ela veste a camiseta do Encanto do Pina. Muito obrigada. Agora eu gostaria de falar com o Ogan Davidson. Tá aí? Bom, boa noite para todos. Beijo para quem é de beijo, colofé para quem de colofé e axé para quem é de axé. Olá, tudo bem? Eu vou te descrever então, embora aqui do meu lado esteja despencando uma chuva. Ogan Davidson é um homem negro de tranças e veste a camiseta do Encanto do Pina. Logo atrás deles, nós também temos imagens que remetem à nação. Muito obrigada. Bom, gente, então, dando continuidade, né, nós vamos ter 3 blocos e a cada intervalo de blocos eu vou novamente fazer uma audiodescrição para quem está chegando.
Partindo do Pai Pepe, eu gostaria que vocês fizessem uma autoapresentação, uma breve apresentação de vocês dentro dos seus maracatus e dentro dos seus cultos de candomblé. Boa noite, eu vou repetir essa oração. Boa noite a todas, todos. É uma saudação para quem é da nação Jeje, uma das saudações da nação Jeje, das nações de Candomblé. Mutumbá, Mutuyu, a bênção, Saravá, salve minha Joana, minha querida, bênção, ao William Davidson, querido, saudades, quero em breve reencontrá-los, com essa gente linda, do Recife, salve ao Telvio Ronaldo, junto ao Ronaldo, pela nossa casa, o querido Ronaldo, nosso coelho, doutor Odum. Boa noite, a Manu, eu já saudei, a Mari, está fazendo as livros, o Luiz Guilherme, está nos bastidores aí, ao João, a todo o pessoal do Maracatu Capivara, que está fazendo muitíssimo, todas as nações de Maracatu, do Brasil, né, dessa preciosidade que é o maracatu brasileiro, essa genuinidade brasileira, afro-brasileira, assim, com suas raízes africanas, mas genuinamente brasileira, quanto nos orgulha. Eu sou um sacerdote de Umbanda e de Candomblé. Por profissão, sou ator, diretor e professor de teatro, mas estou aqui falando da minha espiritualidade, religiosidade, da relação com o Maracatu Capivara, sou de Blumenau, Santa Catarina, e sou um sacerdote do povo do Otunundê. Esse nome complicado eu vou traduzir, em dialeto Sambé, é o dialeto do povo Mari, povo de uma região da África, que hoje é a República do Benin. O nome significa casa de culto, onde o grande caçador, a divindade, o caçador se faz presente. Nós temos a casa situada já em Indaial, que é o município vizinho de Blumenau, para quem não é da nossa região, faz divisa com Blumenau, uma zona rural, uma zona de natureza muito rica. Nós temos o privilégio, vou usar essa palavra no sentido positivo aqui, o privilégio de termos uma casa muito próxima à natureza, inclusive à natureza. Nós temos muita mata em redor, não temos cobertura de celular lá na região, o que é uma vantagem, é algo muito positivo para nós. E temos um rio de águas muito limpas, o Rio Brincano, que passa cortando o nosso terreno. Então, é um lugar onde, por estar assim conectado com a natureza, nós nos aproximamos mais das nossas divindades, dos nossos orgulhos, orixás, divindades do Candomblé. Eu sou sacerdote porque herdei isso da minha família. Iniciei-me primeiro na Umbanda. Minha família passou a frequentar quando eu tinha 7 anos de idade, morava ainda em São Paulo. Vou tentar ser breve, quase não vou me alongar demais. A família toda é de Blumenau, nós estamos lá em São Paulo, tentar a vida numa cidade grande, e que, em alguns aspectos, não deu lá tão certo assim. Nós conhecemos a Umbanda, como eu falei, quando eu tinha 7 anos de idade. A minha família toda entrou na Umbanda, na casa do meu pai de santo, meu pai Erci, que me prestou a bênção, o pai de Elaminda, o Xum, que é meu pai de santo até hoje. Nunca mudamos de casa, nossa casa matriz continua sendo a mesma até hoje. Depois voltamos nos anos 80 para Blumenau, e aí minha irmã, Ieda, então, já desenvolvida na Umbanda, torna-se, por necessidade, mãe de santo. Nós abrimos a casa em Blumenau. Eu digo nós, eu era um adolescente ainda, estava em desenvolvimento,
desenvolvimento espiritual, digo, mediúnico. E a mãe Ieda, com minha família, nós abrimos a casa em 1984, em Blumenau. Não temos essa casa, não tivemos essa casa desde então. Em 2010, bom, eu dei um pulo muito grande, perdão, em 2001, a mãe Ieda veio a falecer, eu já era pai pequeno, o vice da casa, então, o segundo nome da casa, e assumo os trabalhos, no terreiro, e dou continuidade aos trabalhos que ela desenvolvia, junto com meu pai de Santos também, com meu pai lá de São Paulo, com toda a minha família, e com todos os meus irmãos e irmãs de Santos. E a casa cresce bastante também nesse momento. E em 2010, nós adquirimos esse sítio, esse espaço junto à natureza, que falei há pouco, que hoje está lá situado, hoje é uma sede própria, e temos no bairro Unicano, divisa já a cidade de Indaial, na verdade, mas divisa com o Blumenau, que é uma grande bênção para nós amamos muito, e onde continuamos cultuando e desenvolvendo nossos rituais de Umbanda e de Candomblé também. Vou ser breve, não me alongar demais. Hoje a casa tem aproximadamente 50, até mais de 50 filhas e filhos participando da corrente mediúnica. Em função da pandemia, nós estamos tocando sessões em cultos abertos, fazendo esporadicamente rituais mais fechados, com poucas pessoas, em esquema de revezamento, para a casa não ficar parada, mas não fazemos atendimentos externos. Estamos publicando os rituais específicos da casa para pessoas que fazem parte da casa e ao universo, é claro, para o mundo, mas sem atendimento físico. Bom, assim, o pessoal tem falado bastante nas redes sociais que o áudio do Pai Pepe está muito inaudível. Então, assim, ó, eu acho que a gente poderia tentar, Pai Pepe, o senhor se conectar pelo celular, enquanto a mãe Joana e o Ogan Davidson fazem as suas apresentações, e aí depois nós vamos ter um breve relato que eu vou pedir para vocês, e aí eu vou esperando o senhor, eu vou passando a bola para a mãe Joana e para o Ogan Davidson enquanto o senhor resolve isso, tá bom? Mãe Joana, a senhora pode fazer a sua apresentação? Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou mestra Joana Cavalcante, mestra da Nação do Maracatu em Canto do Pina. Sou Iaquequerê do Ileaxé Oxundeim, coordenadora e idealizadora do movimento Baque Mulher, coordenadora, idealizadora e vocalista do grupo Mazuca da Quixaba. Sou a mãe de Jade, João e de Jai, e de vários filhos e filhas de coração e que orixás presentearam na minha vida. O candomblé, aqui dentro da minha comunidade, eu não sei como dizer o dia, o ano, né, que surgiu aqui, porque quando eu já nasci dentro do candomblé, né? Eu nasci em casa, então já nasci dentro do terreiro, toda a minha família, toda a minha trajetória de vida da minha família, toda dentro do terreiro. Então, eu não tenho uma data específica de quando o candomblé chegou aqui na minha comunidade. E nem quando chegou na vida da minha família, porque o candomblé faz parte de toda a essência, de toda a trajetória, de toda a história do meu povo. E é isso. Tá certo. Então, essa era uma pergunta que a gente ia fazer, era sobre um relato, né, da chegada, como que chegou o candomblé nas respectivas comunidades, né? Então, Ogan Davidson, tu faça sua apresentação e depois eu refaço essa pergunta, mãe, e eu vou fazendo as perguntas que eu passei por escrito para vocês,
E aí eu vou dando uma facilitada também, porque tem algumas coisas que às vezes eu escrevo e nem eu consigo entender. Mas eu também vou dando uma esclarecida para vocês e também vou me auto-esclarecendo também. Ô, Gun Davidson, pode fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Benção minha mãe, benção Gan, benção Pai Pepe, benção a todos aí. É um prazer imenso. Obrigado mais uma vez por poder participar e contribuir, trocar a experiência com vocês. Meu nome é Davidson Santana, sou Gan do Ilê Oxundein, um dos Ogã mais velhos da nação. Sou um multiplicador da cultura social e da minha nação, que é a nação do Maracatu e Cantupina. E atualmente estou morando em São Vicente, com os trabalhos, projetos sociais, aqui na comunidade de Quarentenário Santo. Estou dando aula de samba reggae, educação social, junto com eles. Estou dando aula do coco, ciranda, samba enredo. Agora estou me introduzindo um projeto com o maracatu dentro da comunidade. Tenho Nação da Ilha, né, que da onde eu surgi atualmente, né? E moro em Recife, né? Tenho a possibilidade de Recife, todo ano estou aí presente, contribuindo, trocando. E falar em relação do maracatu é dizer que o maracatu, para mim, e Juto, foi uma porta de acesso para cada vez mais eu ter todos esses espaços. Além disso, artesão, né? Sou artesão que construo o instrumento da nação, a gente trocando experiência, todo esse conteúdo. E é isso. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar mais um pouco de detalhes. Tá certo. Continuando ali as perguntas, assim que o Pai Pepe voltar, eu também vou pedir para ele fazer um breve relato sobre a nação de Candomblé, que ele dirige hoje, né? Sobre a chegada, né? Como que chegou a nação até na casa de culto dele hoje. Então, e a outra pergunta pode ser para a mãe Joana. Eu já sei, né? Porque eu sou fã dela. Muita gente já sabe que ela tem muitos fãs, mas espero que tem muitas pessoas que estejam assistindo que não saibam disso. Qual que é a posição da senhora no culto e no maracatu? Desculpa, Ronaldo, a pergunta falhou aqui para mim. Qual que é a posição da senhora no culto aos orixás, e qual que é a posição da senhora dentro da nação de Maracatu? Eu sou Iaquequerê. Iaquequerê significa a mãe pequena do barracão, do Ilê, né? Após a minha avó, que é a mãe da casa, a segunda pessoa dela sou eu. E dentro do maracatu, eu sou a mestra, a coordenadora do BAC, coordenadora geral, né? Não assumo só o papel de mestra, eu assumo o papel geral, a bombril da nação. Pelo que me consta, né, a nação em Canto do Pina, ela é uma associação e ela é constituída por um estatuto. Dentro desse estatuto, qual que é a sua posição dentro desse estatuto da associação? Não, nenhum. Dentro desse estatuto, meu pai ele é o presidente, a minha mãe é a tesoureira e meu irmão é o vice. E eu não faço parte desse estatuto porque eu sou a presidente do BAC Mulher, então não tinha como, né, colocar ou participar de duas associações, de duas instituições. Entendi. Para você, Davidson, qual que é a sua posição no culto, no caso, na casa Ilê Oxundein, e no maracatu, tanto na nação em Canto do Pina, quanto no grupo de maracatu que você faz o trabalho aí em São Vicente? Então, no meu Ilê eu sou o Ogã, e a gente somos casa, a gente somos como sempre mãe Joana, a gente faz tudo em casa, a gente toca, dependendo do conteúdo, varre chão, faz tudo. Somos Ogã lá. Tem isso, não existe cargo entre a gente somos Ogã, somos tudo.
E dentro da nação do maracatu, eu sou um batuqueiro da nação, mas um dos batuqueiros que cada vez mais, além de ser batuqueiro, a gente é um educador social, que a gente leva o baque da nação para fora da cidade de Pernambuco. É um dos papéis que cada vez mais a gente, os Ogã da casa, todos eles, ele tem, é justamente essa possibilidade de levar o baque da nação para frente. E assim, cada vez mais, eles vão construindo histórias fora de Recife. E aqui em São Vicente, eu sou mestre do projeto, do grupo, onde eu faço parte. E alguns grupos que eu tenho, eu sou padrinho, ajudei a fundar, dou aula, como no Grupo Capivara, como no Ouro do Congo, como no Nova Lua e vários outros. Esse é um dos papéis da gente, sendo batuqueiro e ogã da nação. É por isso que sempre a gente leva em relação sobre isso. A gente, em todo lugar, a gente toma um ogã. Porque a gente leva tanto o baque da nação para fora, tanto o Ilê Oxundeim também para fora. Isso para a gente é uma base de resistência e cada vez mais valorização do cultivo, do pé no chão, que é uma das origens da gente, que a gente tem no Ilê Oxundeim. Certo. Pai Pepe, tá escutando? Abre o teu microfone para ver como é que tá o seu áudio. Oi, boa noite. Tá me ouvindo Agora sim. Agora sim, né? Devia ter tido essa opção desde o início, devia ter vindo para o celular, que era mais garantido, né? Mas assim, ó, o senhor não perdeu muita coisa, não, né? Foram só uma pergunta que eu passei na frente aqui, mas eu vou pedir para o senhor fazer um breve relato sobre a sua nação de Candomblé e como ela chegou até na sua comunidade. Como é que foi? Faça um breve relato de como isso aconteceu, da onde que ela vem, por onde ela passou, como foi o nascimento do seu Vodum e como ela chegou hoje aqui em Blumenau. Vou tentar, pai Ronaldo, fazer breve relatos, que eu sou meio prolixo. Vou tentar resumir bastante isso. Nós, no Brasil, chamamos de nação de Candomblé. O maracatu chama nações também, para cada, especificamente cada casa, eu acredito, né, cada grupo que se forma para cultuar, para tocar maracatu, né? Cada se chama de nação. No Brasil, a forma de cultuar o candomblé é cultuado na diáspora mesmo, né? Esse termo candomblé nem é usado exatamente na África. As divindades, sim, são africanas, mas o candomblé é afro-brasileiro, porque a forma como se cultua aqui pega toda essa raiz africana, mas de como quando os africanos e africanas se encontram aqui já na diáspora, portanto, já fora de sua terra de origem, já trazidos à força, de forma violenta e cruel, como só o homem branco é capaz de fazer, tem que sempre frisar isso, né? Essa forma absurda, animalesca, cruel, e todos os adjetivos horrendos que encontraram para o que o homem branco fez durante o período escravocrata, né? Que arranca as pessoas de sua terra matriz, de sua terra natal, e nega todo o seu direito, toda a sua, tudo que lhe constitui, nega tudo isso e trata como coisa e escraviza essas pessoas, esses seres humanos. Isso é cruel demais, é uma ferida, uma chaga na nossa história que não se apaga simplesmente, que nós levaremos muito e muito tempo para curar. Nós devemos muito a esses povos originários africanos, a esses povos que vieram para cá, e a forma como, sim, os homens brancos, as pessoas brancas, os trataram e como os tratam ainda até hoje, né? O racismo continua presente na sociedade em função dessa maneira absurdamente cruel como trouxeram os povos para cá para trabalhar de forma escrava. Mas, enfim, traz essa cultura riquíssima, eles trazem esse arcabouço de cultura, de riqueza,
de espiritualidade, né? E passam aqui na Senzala a se encontrar, apesar de toda a diversidade, de toda a dificuldade que o próprio feitor, que o próprio dono, que o próprio escravocrata, que o próprio senhor branco, dono, cria, separando por etnias para que não se comunicassem, ou cortando suas línguas, fazendo toda barbárie possível para que não houvesse comunicação e, portanto, não houvesse forma de organização da resistência, e eles encontram, porque são muito fortes e muito sábios, e ele caça assim, e suas danças simbólicas representam a sua bravura na caça, e ele também nos ensinou agricultura, e ele é o senhor da abundância, e ele é o senhor que nos alimenta, e aí vai ensinar o povo de outra terra, de Oió, por exemplo, vai falar de Inhansã, a guerreira, a mulher valente, e vão se conhecer e criar a forma de cultuar o que chamamos de xirê, né? Cultuar essas várias divindades num único culto. Isso é próprio do Brasil. Estou dizendo isso um pouco didaticamente para a gente entender que na África não tem essa maneira de cultuar. Na África, cada povo, cada etnia cultua esta divindade especificamente, ou 2, 3 divindades, ou quantas forem, mas não da maneira como cultuamos aqui no Brasil, porque é nesse encontro das várias nações, das várias etnias, que vai criando essa riqueza, essa diversidade também na forma de cultuar o candomblé. E, além de tudo isso, nós temos outras distinções ainda, porque a África é um continente gigante e muito diverso e muito rico culturalmente, e que tem de uma região próxima, ainda se eu estou falando para ser um pouco mais acessível, vou falar de como chamamos hoje geograficamente, né? Região do Benin, que é onde vem o culto, sobretudo o culto dos Voduns, do povo Jeje, Mari, né? Antigo reino do Dahomey, mas hoje chama República do Benin, que é de onde vem a nossa nação Jeje, mas que é vizinho, e algumas cidades estão ali na divisa e se conhecem muito com o que chamamos hoje de Nigéria. E aí todo esse culto dos iorubanos, o culto mais conhecido, que nós chamamos de nação Queto. Queto é o nome de uma cidade, mas nós chamamos de nação Queto todo o culto de cultura iorubana. E aí nós vamos ter no Togo, que é muito próximo, que é um país vizinho também, um culto muito diverso também, que vai cultuar Vodum, vai cultuar Orixá, e vai se misturar muito. Quando eu falo Vodum, estou falando do culto Jeje, que é a nossa nação. Quando eu falo Orixá, estou falando do culto Queto, que é outra nação. E nós temos muito forte no Brasil o culto de Angola também, a nação Angola, que são povos que falam o idioma quimbundo, kikongo, e aí são várias outras etnias também. Não é especificamente só o país Angola. Então, assim, é uma diversidade muito grande que fica difícil resumir. Bom, como que nós chegamos a essa nação? Como eu falei, e talvez não tenham ouvido antes que meu áudio estava ruim, minha família é de Blumenau, mas fui em 73, 74 para São Paulo, para tentar a vida na cidade grande, na metrópole, megalópole São Paulo, e lá tem uma série de diversidades e dificuldades, família pobre, humilde, e meu pai vinha a falecer de forma muito boa, muito bruta, uma doença que contraiu e vem a falecer. Nós somos muito pequenos, eu tinha 7 anos de idade, então o mais novo dos irmãos, minha mãe ficou um pouco desesperada, e a gente encontra conforto mesmo, a família era católica, mas vai encontrar o conforto, o consolo, numa casa de Umbanda, uma casa de Umbanda e Candomblé, que é a casa do meu pai Eci, meu pai Delaminda, Oxum, que é nosso pai de santo até hoje, que é de raiz Jeje, pai de santo do meu pai, meu avô, portanto, Edmundo, é de Minas Gerais, e de lá, filho de povo que vem de Cachoeira, Cachoeira, Recôncavo Baiano, onde tem a primeira casa de Jeje no Brasil, que continua existindo. Nós somos de raiz Sejarrundê, que é uma casa
a casa mais antiga de Jeje, do culto Jeje no Brasil, continua e existe, é patrimônio imaterial, né, da humanidade, e continua, resiste a nossa raiz, nossa matriz do Jeje no Brasil. Então, assim, é dessa maneira que, porque as casas de candomblé, em geral, vão se ramificando dessa maneira também, vão se encontrando e o culto vai despertando, eu ia dizer surgindo, mas na verdade desperta o chamado, né? A gente recebe o chamado e aceita e entra para essa espiritualidade e quando vê já faz parte disso há muito tempo. Quer dizer, começa comigo quando eu tinha 7 anos, eu tenho 51 hoje. Eu me iniciei no candomblé bem mais tarde, mas na Umbanda comecei a partir dos 7 anos. Acho que respondi, não, Claudio, senão eu falo demais. Não, é isso aí, pai. Falou, inclusive respondeu até uma próxima pergunta. Perdão. Mas eu vou pedir para o senhor fazer um breve comentário. Primeiro, eu gostaria de saber, da mãe Joana, qual que é a relação do maracatu com a casa de culto? No caso, o Encanto do Pina, com o Ilê Oxundeim. Como é que funciona isso? Como é que se procede? Qual é o tempo? Quando acontece? A senhora pode nos dizer? A nação Encanto do Pina, ela nasceu, né, por Dona Maria de Sônia, ela é a fundadora da nação Encanto do Pina, no ilê dela. Eu até vi por esses dias, eu até mandei uma foto para você, né, que antigamente não podia usar o termo, né, candomblé, terreiro, era centro espírita, né, se eu não me engano, é Nossa Senhora da Conceição, do Carmo, alguma coisa assim. Em 1961, né, o centro da Dona Maria de Sônia. E Dona Maria de Sônia que criou a minha avó, né? Minha avó perdeu meu pai muito cedo, então veio morar no Pina, na casa de uma tia, e essa tia também faleceu. E aí Dona Maria de Sônia terminou de criar minha avó, que ainda era adolescente, ainda era criança. E aí minha avó foi criada no terreiro da Dona Maria de Sônia, até enquanto Dona Maria de Sônia teve vida, né? Ela estava aqui entre nós. E aí, quando Dona Maria de Sônia faleceu, minha avó seguiu o caminho dela, né? E aí, o terreiro dela no Imbura. Do Imbura, ela foi para a Ilha de Deus. E da Ilha de Deus, ela retornou para o Pina. E a nação Encanto do Pina, quando Dona Maria de Sônia faleceu, ela não teve mais atividade, né? Lúcia, a filha dela, alguns anos depois de sua morte, eu acho que em 5 anos. E aí era na casa dele, né? Ele levou para a casa dele as alfaias, estandarte, enfim. E aí, quando eu assumi a nação, em 2008, eu assumi a nação, a nação não tinha sede, a gente não tinha... A do meu pai era muito pequena, eu também não tinha espaço, e aí eu levei, né, para a casa da minha avó. E aí minha avó disse, traga para cá, que aqui a gente se ajeita. Então eu levei para lá, a gente invadiu a sala dela, invadiu o quarto dela, ela não dormia mais no quarto dela, porque a gente ocupou tudo com as fantasias, com tudo, ela passou a dormir na sala. E aí minha avó acolheu a nação, e o espaço lá era muito pequeno, mas a gente tinha um grande terreno de maré, mangue, né? E aí eu fui fazendo a palafita, e aí a nação está lá até hoje, foi acolhida. A Oxum da minha avó abraçou. Hoje a gente está lá. O Ilê e a nação é um só. A gente já não tinha como separar, porque não se separa o maracatu do candomblé mesmo, mas agora, mais do que nunca, né? É uma casa só. Certo, certo, mãe. Bem relacionado, foi bem relacionado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco,
já que a gente entrou na espiritualidade, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre as bonecas, né? Qual que é o papel das bonecas da nação dentro da espiritualidade? E eu sei que existe algumas nações de Maracatu que cultuam eguns e outras que cultuam orixás nas bonecas. Eu queria saber como é que é feito na sua nação. Bem, dentro do Encanto do Pina, puxar, né? Claro que assim, sempre tem uma referência simbolizando os nossos antepassados, né? No caso da boneca Manjá, que é a boneca da nação Encanto do Pina, a Emanjá, né, é a Emanjá de Dona Maria de Sônia, que ela é fundadora da nação. Então, quando ela fundou a nação, né, e ofereceu à nação a Emanjá, a nação já foi fundada por Emanjá, e a boneca, né, todo o sacrifício, toda a harmonia religiosa da boneca, ela sempre foi feita. Então, a nossa boneca, ela é a Iemanjá. A Iemanjá, Dona Maria de Sônia. A gente cultua a Iemanjá Dona Maria de Sônia, né, que é a fundadora da nação. Então, muitas nações cultuam como uma figura, né, como que aquela boneca ela fosse o Egum da pessoa que morreu, e alimenta a boneca nesse sentido. Mas, no caso da gente, a gente cultua o orixá, né? Para nós, é a Iemanjá de Dona Maria de Sônia. A gente está sempre fazendo referência à Iemanjá dela, né? Todas as obrigações religiosas é sempre evocada e é oferecida para elas, para Iemanjá. E que a gente tem a de Dona Maria de Sônia, que já se foi, né? E tem a de Oxum, que é referência ao Oxum, que é Oxum, né? Então, assim, a gente não cultua o Egum da pessoa que se foi, a gente cultua o Orixá em terra. E temos a nossa bruxa, que é a Maria Padilha, né? Que é a boneca, a nossa calunga. Então, que é cultuada, reverenciada a Pombagira, Maria Padilha, né? Que está ali também nos fortalecendo, trazendo o seu axé. Tá certo. Bem explicado, viu, mãe? Assim, ó, eu sei que no culto do Jeje tem um culto ao Egum, né, pai? O senhor pode falar um pouquinho sobre esse culto do Egum? Um breve relato, assim, sobre o culto do Egum no Jeje Marie. Não. Ou é ciência? O senhor pode falar? Não, não posso falar. Posso falar muito pouco. O Jeje tem muito segredo e muito mistério com relação ao culto de Eguns, né? Tanto que, durante muito tempo, é mais comum a gente ouvir, eu ouvi durante muito tempo, que não, o Jeje não cultua o Egum. Aí, passando muito tempo, a gente ouve dos mais velhos, sim, cultua sim, meu filho, mas é uma outra coisa, é um pouco diferente, cultua, mas é uma coisa mais velada, tem muito a coisa do mistério. E aí, assim, tanto que a gente não tem certeza de que seja um culto específico do Jeje, ou que seja influências, porque tudo é muito misturado. Claro, a nossa casa não é uma casa 100% Jeje. A gente toca nosso barracão, a gente toca, quem assistir um toque nosso, vai ver muita cantiga de queto. A gente fala nome de orixá, é muito comum falar nome de orixá. E aí, às vezes a gente tenta ser mais purista, estou saindo um pouquinho, mas já chego lá na questão do Egum. A gente às vezes quer ser um pouco mais purista e vamos falar mais em Vodum, vamos falar em nome de Vodum, vamos falar mais dialeto Fombé, mas a gente vai ter contato. Eu não fui ainda à Casa Matriz, não tive essa possibilidade, mas tenho convite, tenho contato agora, assim, com o Gans de lá, com o Gambuda, que é uma pessoa acessível, com algumas pessoas de lá, o El também, lá de Cachoeira, lá do Sejavundê. Mas a gente vai conhecendo outras casas mais próximas também, e aí até tendo contato com eles, e eles falam, uma hora fala, se referia
a mãe da água doce, a minha mãe é Aziri, e tal, Aziri, daqui a pouco que minha mãe é Oxum, e eu, opa, Aziri, Oxum. E é normal, é mais comum do que a gente pensa, essa confusão, porque é mais comum falar em orixá é mais conhecido do que Vodun, são distintos, isso é uma outra pergunta, né? Não quero ter uma outra pergunta já. Mas tem diferenças, tem coisas específicas que são de fundamento, mas tem muito mais em comum também, tem muita mistura. O Brasil é muito misturado, e aí querer uma coisa totalmente purista também, acho um pouco exagero, um pouco quase que vaidade. É um pouco arriscado o que eu estou dizendo, mas acho que tem uma certa vaidade intelectual quando se quer algo purista demais. Então, assim, a gente não tem certeza do quanto é Jeje que tem culto específico de Egum. Não tenho essa certeza quando pesquiso, quando leio sobre, porque um diz uma coisa, outro diz outra, ou se é assim, é uma casa de Jeje tradicional, mas que recebeu visita de um pai de santo de Queto, muito tradicional, ou de um africano que cultuava Ifá, e que cultuava Egum também, o culto de Babá Egum, que plantou alguma coisa lá, uma casa de culto de Egum, dentro de uma casa de Jeje. Assim, mas a nossa casa não cultua porque a gente não tem esse fundamento. E aí uma coisa que eu procuro levar muito a sério é assim, a gente não faz o que a gente não sabe, né? A gente vai até onde a gente conhece, até onde a gente sabe, onde a gente aprendeu, e a gente procura aprender mais também. Não é algo limitante assim do tipo, não aprendi, pronto, é só isso. Não, a gente vai buscar mais conhecimento, a gente vai buscar aprender, isso sim, mas não se meter a fazer algo que a gente não domina, porque aí pode ser muito perigoso. Como o senhor mesmo diz, né, pai? Uma reza mal rezada acaba sendo uma ofensa, né? Ofende o orixá. A minha avó, muito simplesinha e católica, dizia assim, meu filho, Pai Nosso mal rezado desagrava a Deus. Ela dizia assim, com toda a simplicidade dela, eu concordo plenamente. Tá certo. Assim, essa pergunta, na verdade, ela não estava no script, né? Então, porque surgiu aqui de momento, né? Mas, enfim. Agora eu vou chamar a Manuela para fazer uma audiodescrição para a gente. Pode ser, Manuela? Pode. Então, quem acabou de falar comigo foi o Ronaldo. Atrás do Ogan Ronaldo, estandarte do grupo Capivara. Ronaldo tem pele clara, é careca, veste branco e usa guia. Oi, Pepe, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem, e você? Tudo certo. Pai Pepe está agora num ambiente um pouco diferente do anterior. Ele está ainda num ambiente em frente a uma parede clara com umas estantes e um quadro logo à direita. Usa óculos e vestimentas brancas. Também usa guias e equeté azul. Mãe Joana, tudo bem por aí? Tudo bem, sim. Certo. Mãe Joana, ou mestre Joana, é uma mulher negra de cabelos longos que veste camiseta do Encanto do Pina. Logo à direita dela tem um quadrinho numa posição de losango. Ela também usa óculos e usa um brinco de argola um pouco mais grosso. Obrigada. E o Olgan Davidson tá por aí ainda? Tô aqui, vou lá. Oi, tudo bem? Olgan Davidson é um Tudo? homem negro de tranças e veste camiseta em canto do Pina. Logo atrás deles também nós temos imagens que remetem à nação. Obrigada. Não posso esquecer também da nossa colega Mari Santos, que é nossa intérprete de Libras. Ela está em frente a um fundo azul, veste preto e fone de ouvidos pretos também e externos. É isso aí. Agora a gente vai para um break comercial e volta. É brincadeira, não tem break comercial aqui. É só para descontrair um pouco. Nós dividimos em 3 blocos e em cada intervalo de bloco a Manu vai fazer uma audiodescrição, né? Então, o nosso próximo bloco agora nós vamos falar sobre um tema bem complicado para nós, que somos um culto afro, né? Que é a intolerância religiosa. E
A gente vem passando por vários processos, desde dos primeiros a praticar os seus cultos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta sobre esse processo para o Pai Pepe. O senhor acha que a intolerância religiosa é o fruto de um longo processo histórico de doutrinação? Sim, acho sim. Vem de um preconceito que tem nome, que se chama racismo mesmo. Ele vem desde aí, eu falei há pouco, né, de quando os africanos são tirados violentamente de sua terra, africanos e africanas tirados violentamente de sua terra e trazidos para cá e para outros países também, sobretudo falando do Brasil, que trouxe um número imenso de seres humanos que foram tratados então como coisas, escravizados e escravizadas. E a partir de então, tratados os seus senhores brancos, tratados como seres sem alma, como seres sem luz, como seres sem dignidade, sem nada, como não dignos de nada, indignos. E a partir de então, o preconceito contra tudo que vem da África e contra tudo que tem a pele preta. E contra tudo que é associado ao preto. Associando, e aí eu digo os seus senhores, e aí eu estou falando de uma cultura eurocêntrica, né? Europeizada, de um país muito recente, o Brasil, que não respeitou seus povos originários, que não respeitou que já existiam, aqui não respeitou seus povos, eu estou falando dos indígenas, que foi invadido e então colonizado, saqueado por esses europeus brancos que vieram e que trazem uma religião oficial também que se impõe e que nega barbaramente qualquer outra forma de culto, de cultura, de espiritualidade. E demoniza tudo que não é a sua forma de cultuar, a sua forma de entender Deus, de entender divindade. Então, associa-se ao povo preto, ao povo negro, o mal. E aí, tudo... Então, portanto, o mal, o demônio, o diabo, o nome que se dá a esse ser maléfico, que é justamente dessa cultura judaico-cristã, dessa forma de pregar e entenderem o cristianismo. O cristianismo não é exatamente isso. Quando eu falo isso, eu não estou falando de Jesus Cristo, mas estou falando da maneira como essas pessoas, esses sacerdotes, e eu falo sacerdotes, sim, homens, todos homens, interpretam o pensamento de Jesus Cristo, negam Jesus Cristo, na verdade, porque interpretam a sua maneira de conquistar cada vez mais poder, e poder relaciona-se com dinheiro, e aí vai de forma muito violenta, negando toda e qualquer possibilidade que seja diversa, que seja diferente da sua. Então, essa riqueza de cultura e de entendimento filosófico, espiritual, essa riqueza toda que vem da África é negada, demonizada. Aí nós vamos ter exemplos, talvez o mais evidente de todos, o Orixá Exu, que é um grande comunicador, mensageiro, o mais jovem dos orixás, um orixá que faz a ligação entre o mundo terreno e o mundo das divindades, e que por ser relacionado ao mundo terreno, por estar tão próximo de nós, seres humanos, aprende conosco os prazeres da carne, porque a forma do candomblé e da cultura africana
de entender espiritualidade, não vê pecado no sexo, não entende essa palavra pecado, não tem pecado, não é um entendimento maniqueísta, essa filosofia maniqueísta que pensa um bem totalmente bom e um mal totalmente mal, e sim entende que positivo e negativo residem em nós, e que cabe a nós entendermos e encontrarmos esse equilíbrio, que ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom, que fazemos coisas boas e coisas más, todos e todas nós, mas que nós temos que nos equilibrar, e que não pensa, né? Nós não somos fruto de um pecado original, não vê a relação sexual como pecado. Então tem uma série de diferenças que chega aqui, e essa cultura imposta daí, europeia, né? Europeizada, branca, a forma como o europeu viu o cristianismo e quis que fosse para poder dominar, que impõe, e aí vai ver uma divindade como Exu, comunicador, brincalhão, gosta inclusive do conflito, porque o conflito gera discussão, gera evolução, né? Gosta da brincadeira, vai vê-lo como ele é o demônio, ele é o diabo, e vai dar a ele chifre, rabo com tudo, vai comparar ao demônio medieval, que não existe para a nossa cultura. Na cultura africana não existe diabo, não existe inferno. Então, sim, é fruto de muito preconceito, um preconceito que vem desde então, desde sempre, e da exploração sistemática, estrutural, que se fez e continua fazendo, pensando assim, o quanto os países brancos devem ao continente africano. Devem reconhecer urgentemente isso. O quanto devem aos indígenas, aos nossos indígenas, aos aborígenes na Austrália e em todas as regiões do mundo, aos povos originários, devem muito. Os povos brancos vão precisar pagar essa conta. O senhor falando ali dessa relação negativa, né, com os orixás, né, até era uma pergunta que eu iria fazer também sobre o culto da Umbanda e o culto da Jurema, enfim. A gente cultua alguns mestres e senhores, né? No caso do senhor, o senhor Meia-Noite, né? E ele, por muitas pessoas, ele é visto como o diabo de chifres, né? Continuando essa pauta, né? E muitas donas Maria Padilha, né, mãe Joana, são rotuladas como as prostitutas. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, né? Pode ser a mãe Joana falando de Dona Maria Padilha, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa relação negativa do culto aos catiços, né? A senhora pode falar sobre isso um pouco? O que a senhora acha? O microfone, mãe Joana. Tudo que Pai Pepe já falou aí, né? Que é sem tirar nem pôr. E, infelizmente, não só, né, nossos orixás foi demonizado. A gente vai falar de Exu, de Pombagira, dos mestres e mestres, mas quando a gente a intolerância, essa perseguição que a gente sofre é em massa, né? Nossos orixás, enfim, tudo que vem do nosso povo preto, tudo que vem do nosso povo de matriz africana é perseguido, é demonizado, isso é fato. E, infelizmente, né, o rito da Jurema Sagrada, como o rito da Umbanda, ainda tem muitas pessoas do próprio candomblé, do culto afro, né, que também não aderem, que também não cultuam, que rotulam também dessa forma. Infelizmente, a falta do respeito, né, pelo próximo, ela é a causa de toda essa perseguição. Eu ouvi de um babalorixá bem conceituado, bem
bem instruído, que ele não acreditava também na Jurema, no culto, e falava dessa forma também, né? Que quem foi puta, que quem foi bêbado, que quem foi cachaceiro, não tem condições de se tornar um mestre ou uma mestra ou reencarnar. Então, há uma discussão, né, que a gente passa até dentro do nosso próprio candomblé, né, do nosso povo de matriz africana, né? É muito da questão do respeito, é aquilo, se você não cultua, você não respeita porque você não cultua, né? Se você não crê, é porque realmente aquilo não existe, você não respeita o próximo. Desde quando eu nasci, toda a minha vida, toda a minha família, a gente cultua a Jurema, a gente tem o segmento da Jurema. Maria Padilha é uma pombagira que ela é base do nosso Ilê, né? Acho que o áudio não. É um dos pilares também do nosso Ilê, Dona Maria Padilha, Exu. E quando as pessoas rotulam, né, endemoniza, e aí a gente volta tudo aquilo que o Pai Pepe falou aí, então, simplesmente intolerância, falta de respeito, que muita gente fala, critica sem nem ter entendimento, sem nem saber, sem nem procurar se informar do que é, né? E eu digo que, independente que seja o orixá, ou seja parte dos Exu, dos mestres e a mestra, é sempre demonizado, é sempre rotulado pela mesma coisa. Então, o que importa para mim, para todo o nosso povo, é a gente se respeitar. E respeitar o nosso e manter, né, o nosso povo, nossos povos, nossos filhos, nossas filhas, nosso terreiro, sempre consciente do que realmente a gente tem fé, de onde realmente vem o nosso axé. Então é isso. Entendi. Pai Pepe, pode falar do seu meia-noite? Posso sim. Eu concordo plenamente com a mestra Joana. É isso, mestra. Eu fiquei aqui triste, embora eu conheça essa realidade também, né? Mas quando eu ouço que um sacerdote diz uma coisa dessas, né? Um babalorixá diz uma coisa dessas, eu fico como... E claro, eu não culpo a religião, não é o candomblé. Não podemos culpar, não é o candomblé. É um ser humano. O ser humano comete muitos erros, né? Por vaidade, por ignorância, muitos. A gente não ouve orixá dizendo uma coisa dessa. A gente não ouve catiço, entidade, dizendo que não acredita em orixá. A gente não ouve essas picuinhas, elas não são oriundas das divindades ou das entidades, né? Elas são do ser humano. O ser humano é muito pequeno e tem muito que evoluir, né? E aí a gente vê, da mesma maneira, agora estamos falando roupa suja aqui, do próprio meio nosso, né? De candomblé, de umbanda, de Jurema e de Catimbó e desses cultos afro-brasileiros, quando essas coisas acontecem, são do próprio ser humano, da vaidade do ser humano, da ignorância. Isso me entristece muito. Mas jamais a gente vê isso da espiritualidade. A gente nunca ouviu um espírito, uma entidade falar uma coisa dessa. Falando do seu meia-noite, seu meia-noite é um Exu, uma entidade da Umbanda, que eu recebo desde os meus 13 anos de idade. Eu era muito novinho naquela época, como criado dentro de uma casa de axé também, né? Era mais comum que na família permitissem algumas coisas, como, sei lá, dar um charuto para um Exu, para um menino de 13 anos. Hoje a gente cuida um pouco mais, a gente não acha isso bacana, mas isso acontecia. E cá entre nós, né, que não me ouçam muito aí, mas inclusive bebida alcoólica, né? Hoje, Deus me livre, hoje é um horror, é muito mais repudiado, mas aconteceu isso comigo. Estava dentro da família. Não vou dizer que é certo, mas aconteceu. Enfim, o fato é que eu nunca
não foi por isso, quando menor, que passei mal ou coisa assim. Pelo contrário, essa entidade me acompanha e me ajuda e me ensina, me criou durante todo esse tempo, e me carregou no colo durante esse tempo todo. Ele me chama de meu menino até hoje. Esses dias disseram que o menino dele já tem mais de 50 anos, ele falou, eu não posso mais falar meu menino, eu tenho que chamar de meu senhorzinho agora, porque já não é mais um menino assim. Ela sempre vai estar protegendo. E até em relação à ciência dela, né? Ela, quando ela fala, ela traz muito conteúdo da ciência dela. E muitas vezes o entendimento, eu acho que tem em relação a Dona Maria, é a colocação que muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes a gente tem que traduzir um pouco o que ela transmite, a colocação. Porque... Então, agora a gente voltou, viu? A gente voltou? Voltamos. Agora é o seguinte, então, só dando continuidade, né? A pergunta que eu iria fazer para a mãe Joana é se ela acha que o maracatu tem o poder de transformar esses olhares negativos, né? De desconstruir a intolerância religiosa. Como é que ela faz? Como é que é feito hoje? Eu sei que temos lá o Encantinho, tem um trabalho que é feito com crianças dentro da comunidade, que é uma comunidade bem carente, onde todo mundo está amontoado um em cima do outro. Então, eu gostaria de saber que se o maracatu tem esse poder. Eu sei que tem, que nem eu falei na nossa conversa aqui em off, que o maracatu fez isso comigo, né? E eu gostaria de saber da mãe Joana se o maracatu realmente tem esse poder. Com certeza, Ronaldo. O maracatu, ele transforma vidas, né? E esse trabalho sociocultural é grande base disso. Hoje a gente tem vários relatos, né? De pessoas que não entendiam, não sabiam o que era candomblé, o que era jurema, o que era nessa parte, não entendiam, não conheciam, não tinham nenhuma experiência e era preconceituosa, né? Preconceituoso. O racismo, ele, né? O preconceito, ele já existia mesmo antes de conhecer. E através do maracatu muitas pessoas mudaram, né? Seus pontos de vista. Tem hoje pessoas que aderiram e fazem parte do candomblé. O tambor, ele tem essa força, né? O tambor, ele tem essa conexão. Ele vai buscar longe, ele toca, né? Quando você tem o axé, quando você traz o seu axé dentro do sangue, quando você já nasce com ele, o tambor, ele, de uma certa forma, ele vai despertar. E os trabalhos que a gente faz aqui dentro da comunidade, também através dos nossos mais jovens, nossas crianças, é um trabalho muito de educação, sempre com base no respeito, né? Que é o que o nosso candomblé ensina, a respeitar. Então, essa perseguição, né, mais direcionada da classe evangélica, ela é muito desleal, muito demonizada a nossa religião. Então, ela passa para nossas crianças, para nossos jovens, que, de uma certa forma, né, tenha a vergonha de falar que era do maracatu, por causa dessa rejeição à nossa religião. Porque hoje, que bom, né, que tem essa ligação, o vínculo já está mais visível entre o candomblé e o maracatu, porque durante muito tempo isso foi camuflado, né? E a gente vem quebrando esse tabu, esse trabalho de formiguinha, que não foi fácil, também não é fácil. Quando diz assim, maracatu é do candomblé, maracatu é da macumba, maracatu é do diabo. Quando as pessoas falam, não, maracatu não tem nada a ver com candomblé, eu digo, opa, tem sim, maracatu é candomblé sim. Né? A gente não faz parte do diabo, porque o diabo está mais dentro das igrejas, porque é onde mais se chama ele, mais se invoca ele, do que dentro dos nossos candomblé, do que dentro dos nossos terreiros, né? Que a gente não invoca. E essa desconstrução para nossas crianças, que a gente faz esse trabalho no Encantinho, é quando a gente... quando eles forem abordados, vocês fazem parte da macumba, a macumba do diabo, sai dali, que aquilo... E aí dizer que não, né? Que dentro do candomblé, dentro do maracatu, a gente ensina respeito. Se for mais velho, diga, senhora, senhor, por favor, nos respeite. Que a gente aprendendo do nosso maracatu a respeitar
a religião de todos e todas, né? Então, é por esse caminho, pela questão do respeito, que a gente vem conseguindo conquistar, né, nossos espaços, vem conseguindo empoderar nossos jovens e crianças e vem fazendo essa desconstrução dentro do através do maracatu. E a gente faz essa transformação, sim. A gente consegue não só transformar sob o ponto de vista da questão religiosa, mas como o ponto de vista social mesmo, né? Transformação de vida. A gente consegue fazer dos jovens, crianças e adolescentes protagonistas de suas próprias histórias. Então, tudo através do maracatu, né? E é isso. Ah, que bom, hein? É isso aí. O maracatu, ele é muito bom, e o candomblé é demais, é fantástico. Quem não conhece não tem noção do quanto é transformador. Gente, então eu vou deixar aberto agora aqui o chat para quem quiser fazer alguma pergunta. Nós tivemos 2 temas bem polêmicos, né? Que é maracatu, a relação maracatu e religião, e a intolerância religiosa. E a Manu vai fazer mais uma audiodescrição e depois nós vamos partir para o terceiro bloco e responder as perguntas do chat. Tá certo? Manu, é com você. Olá, vocês não me veem, mas veem apenas a minha foto aqui na chamada. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e pretos. Na foto, eu estou usando um cachecol rosa e estou em frente a um quadro de Fidel Castro. Quem acabou de falar conosco foi o Ogan Ronaldo. Atrás dele, um estandarte do Grupo Capivara. Ronaldo tem pele clara, é careca e veste branco. Nós, nessa roda de conversa, também temos a mãe Joana, ou mestra Joana. Ela é uma mulher negra, de cabelos longos e veste a camiseta do Encanto do Pina. Usa óculos de armação preta e óculos de armação preta e brinco de argola mais grossos. Também nessa roda de conversa, a gente tem o Pai Pepe. Oi, Pai Pepe, tudo bem? Só pra gente associar a tua voz? Olá, tudo bem? O Pai Pepe está num ambiente com paredes claras, estante, alguns quadros por ali ao redor. Usa óculos e vestimentas brancas. Usa guias e equeté azul. Nessa nossa roda de conversa, a gente também tem o Ogan Davidson. Oi, tudo bem? Só para a gente associar você à sua voz. Oi, tudo bem? Olá, o Ogan Davidson é um homem negro de tranças e veste camiseta do Encanto do Pina. Logo atrás dele, a gente também tem alguns elementos que remetem a essa nação. Além da gente, também está nessa roda de conversa a Mari Santos, nossa intérprete de Libras. Ela está em frente a um fundo azul, veste camiseta preta e usa um fone de ouvidos na cor preta também. O fone é externo. Obrigada. É isso aí, gente. Assim, ó, essa é uma execução do projeto da Lei Aldir Blanc pelo município de Blumenau, a Lei 14.017. É uma execução pelo Fundo Municipal, né, pela Fundação Cultural de Blumenau. E essa lei, ela é uma lei, eu vou falar um pouco porque é muito importante de falar sobre essa lei, que é a Lei 14.017, que ela foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Ok, não fez mais do que obrigação, mas ela foi escrita por Jandira Fegali e por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Então, é muito importante de deixar bem claro que esse nosso desgoverno não está fazendo nada pela cultura afro, não está fazendo nada pela nossa cultura, não está fazendo nada pela cultura ancestral, não está fazendo nada pela arte. Ele tinha mais que obrigação de ter assinado essa lei, de ter sancionado a lei. Então, nossos parabéns vai aos quem propôs a lei, que no caso foi Jandira Fegali e a Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Continuando nossos assuntos aqui, que é o último aqui sobre racismo, quero deixar bem claro que eu sou uma pessoa privilegiada e reconheço os meus privilégios da cor da minha pele.
E eu queria muito ouvir a fala de mãe Joana e do Davidson, que tem o seu espaço de fala, né? E hoje tem um tema que é muito falado, né, sobre o racismo religioso, sobre o racismo. Travou. Travou tudo para mim. Travou tudo para mim. Uhum. Entendi. Vamos continuar. Eu vou dar sequência na pergunta que é para a mãe Joana e para o Davidson, que eu me lembro que uma das perguntas propostas pelo pai Ronaldo, pelo pessoal do Maracatu Capivara, era, que ele estava introduzindo agora, era por que racismo religioso e não intolerância religiosa? Acho que é essa a pergunta. Então, mãe Joana, por favor, nos fale um pouco sobre racismo religioso. Em seguida, o Logan Davidson. Pai Pepe, a fala cortou todinha para mim. Acho que o áudio do Luiz fica melhor. Ah, perdão, deve ser em função da tempestade que está havendo aqui mesmo. Eu também estou sendo atingido agora por alguns raios e tempestades aqui em Blumenau. Sua fala está cortando. Está cortando? Tá. Luiz, eu acho que se você fizer, eu acho que o áudio melhora. Sim, você está melhor de ouvir. E racismo religioso. Não, não é exatamente qual a diferença, mas por que dizer racismo religioso e não intolerância? Racismo religioso e não intolerância. Eu acho que é quando fala de quem está praticando, né? Por exemplo, hoje tem uma grande massa de apropriação do nosso candomblé, né? Eu vejo também pessoas que se viram no candomblé, como o Pai Pepe falou, né, também anteriormente, a mesma coisa que muitas pessoas viram na questão do evangelho, a forma fácil de ganhar, né? E muita gente está se apropriando, né, da nossa religião e exatamente para isso, né, para benefícios próprios. E a gente vê muito isso vendo de pessoas, né, que tem estruturas, né? Eu acho que a gente vai falar por essa temática e aí vai mesmo que o racismo religioso e vem muito disso daí, né? De tudo que hoje está acontecendo no mundo, no mundo do candomblé, né? Muita apropriação de várias as formas, né? Do nosso culto, do nosso candomblé, da nossa religião e até mesmo da nossa cultura. É uma discussão que a gente também traz para dentro do Maracatu, né? Um espaço que muita gente fala de apropriação. E eu acredito que seja por esse caminho. É isso que está acontecendo. Se deu para dizer, eu acho que foi isso que eu entendi da pergunta. Posso falar, Pai Pepe? Qual disso? Para mim é o que complementando o que a mestra falou aí, é justamente isso. E o racismo e a apropriação, ele já anda junto. Para mim, eu estou dizendo para mim como homem negro,
por onde eu passo, porque sempre eu boto minha veste justamente do conteúdo em relação sobre o candomblé, sempre minha roupa sempre é bem basicada em relação sobre o candomblé. Eu tiro em relação, no primeira base, o preconceito, quando já a turma já me olha de lado em relação quando eu estou no aeroporto, a turma já me olha de lado em relação quando eu estou na rua. E quando a gente, em relação da apropriação, a turma já me olha de lado quando eu estou tocando. Aí já é justamente que em relação ao que a mestra coloca, justamente quando as pessoas, muitas vezes, a minha visibilidade, a minha pessoa como homem negro, como batuqueiro, como ogã, isso tem hora que muitas vezes acaba assimilando isso em relação sobre apropriação também, que se coloca em relação dentro do conteúdo, ambos geral, na base da cultura popular, em toda essa base do aspecto. E como a gente sempre coloca em relação, é que o candomblé e o maracatu e a cultura popular, elas são justamente o candomblé na rua. E é exato o momento quando a gente está fazendo essas colocações, quando a gente vai dessas oficinas, quando a gente chega em grupos, quando a gente chega em lugares que as pessoas não conhecem e cada vez mais acaba se apropriando daquilo que você, ou nós negros, nós da cultura, nós da comunidade, e não deixa o dever de valorizar aquela pessoa. Para mim, ela não deixa de não ser uma apropriação, ela é uma apropriação, que é o chamado não reconhecimento. E fora isso, em relação em cada ambiente que você vai estar, que eu acho que o cabelo de trança, andando com o seu fio de guia de conta, quando você se posiciona, porque existe um modo da gente se posicionar, muitas vezes, da fala, também isso não deixa de não ser um jeito de preconceito, porque muitas vezes as pessoas bem articuladas e muitas vezes querem que a gente fale do jeito que elas querem, e muitas vezes não querem escutar o jeito que a gente fala. Isso também não deixa de ser uma apropriação e um jeito de preconceito. Isso é na minha base das duas perguntas, né, que tem a apropriação e o preconceito, que foi justamente essas duas. E em relação do preconceito, até hoje eu sofro, até em relação aqui em ambos geral. Estamos o tempo todo sofrendo em relação sobre isso. Eu tiro pelos conteúdos de cada vez mais meus projetos quando eles fazem colocação. Se não for uma pessoa, muitas vezes o projeto é aprovado com uma pessoa branca, o meu fica de escanteio. Olha que tem vários conteúdo, várias histórias, mas e muitas vezes é a mesma ferramenta cultural, mesmo aspecto, mas sempre o preto ele botar de lado. Isso não deixa de ser uma apropriação. E também de alguns fatos que muitas vezes você acaba assimilando as pessoas para junto de você, mas acaba abusando do status que você tem e para alavancar o seu espaço base cultural, mas não valoriza justamente nessa base desses aspectos. Não deixa de valorizar o preto ou justamente a cultura do preto. Mas aí quando o preto questiona, sempre vem argumento e vem mimimi. E isso é uma das fortes barreiras que a gente cada vez mais sofre. Eu tiro assim por mim em relação que eu também não deixo de não ser um dos privilegiados que justamente a nação e a mestra Joana como minha mentora, como minha ponte de respiração para sair em relação de Recife, para poder cada vez mais divulgar a cultura popular. A gente já tira daí, quando a gente acaba vindo aqui, a gente já é um obstáculo e já é uma ameaça para muitos em relação ao mas a gente, quando a gente vem, a gente cada vez mais quer agregar, como a gente sempre aprendeu em relação da nossa casa. A gente sabe entrar, sabe sair, sabe em qualquer lugar. E essa colocação vai da gente. E muitas vezes a inocência, muitas vezes da gente, acaba cada vez mais doando e não vendo isso. E quando você começa a aprender e a entender e a cada vez mais se colocar, aí você se torna sendo uma base um pouco, muitas vezes, uma ameaça. E aí, quando se torna a base da ameaça, acaba justamente tendo essa base, você com esse pensamento dizer que você está se apropriando daquilo que é meu. E acaba não tendo essa base desse reconhecimento. E eu aqui, quase o tempo todo, em relação aos Santos, São Vicente, eu passo por isso
todos os dias. E fora isso, ainda eu sou negro, porque cada vez mais eu sou abordado em qualquer lugar. Aqui, em relação à polícia, tem todo esse problema. E fora isso, a gente cada vez mais dentro da periferia, é só nós pretos que quer fazer esse projeto social dentro da comunidade, dentro da favela. Porque aqui eu estou trabalhando na periferia, não deixei de não sair de Recife, trabalhei dentro da favela, dentro disso, mas muitas vezes você não quer colocar seu projeto para dentro da periferia. Isso não deixa de não ser uma apropriação, porque ambos de vários projetos estão no centro, outro aqui em São Vicente, mas ninguém quer chegar, fazer essa articulação, esse intercâmbio, essa educação cultural, cada vez mais para transformar um jovem, um adolescente, em uma criança que muitas vezes não sabe reconhecer a sua cor. E eu era uma dessas pessoas que não sabia reconhecer a minha origem e minha cor. Através desse aprendizado, dessa escola cada vez mais da vida, que cada vez mais me deu e me dá até hoje fonte de respiração, acabo isso, eu começando a saber me colocar, e aprendi a cada vez mais me colocar. E não é fácil para mim, homem negro, para mãe Joana, mulher negra, cada vez mais a gente... E abro a boca para dizer que é uma das pessoas que eu tenho mais inspiração, que foi a primeira pessoa que me pegou na mão, como é que se conversa, eu venho de uma trajetória disso. E eu passo por isso todo ano, eu passo isso cada vez mais quando eu vou escrever um projeto, eu passo por isso em relação a tudo isso. Eu passo por isso que muitas vezes, acho que eu não digo nem mérito, nem título, eu acho que do meu conhecimento, cada vez mais, quando eu aprendi com a minha família, o meu que é pé no chão, que é pedir onde você chegar, em relação sobre isso. E você acaba cada vez mais entendendo que você foi apropriado, e cada vez mais que você entendeu que você foi usado. Eu acho que, para mim, falar em relação a isso é muito forte, porque cada vez mais eu passo por isso, e cada vez mais eu estou passando por isso. E estou aí para cada vez mais brigar e ter essa voz ativa para eu poder espaço para eu falar, e falar do meu jeito, não do jeito que muitas vezes que é a base eurocêntrica, a base que o branco quer que a gente fale bonito. Isso é uma transformação que cada vez mais eu prefiro brigar, e cada vez mais aprender, cada vez mais dia a dia, e é isso, e é a colocação da gente cada vez mais. E isso não deixa de não ser uma apropriação de acordo, deixar eu falar. Quando você não deixa eu falar, você está se apropriando e está falando por mim e não está me deixando falar. E isso que é do fato, do geral, do fato cultura popular, que é justamente isso. Independente disso, eu sempre vou levar minha casa, minha nação, minha origem, meu jeito, minha transformação, independente de onde eu for. E sempre eu vou voltar para lá. Casa de mamãe é muito bom, cada vez mais o pé chega lá. E quando a gente chega lá, a gente cada vez mais fortalece a energia. E quando você entende um pouco da periferia, e quando você vai passar para o próprio jovem da periferia, um conhecimento amplo de dois lados, isso se torna uma transformação para o próprio jovem cada vez mais fortalecer dentro da nossa periferia. É uma colocação, foi uma pergunta meio elaborada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não sei se vocês entenderam, mas é isso, é determinação, é o que cada vez mais eu passo, é que cada dia que a gente quando sai da nossa periferia, que muitas vezes a turma acha que a gente não consegue, que a gente vai conseguir, que a gente mete a cara e vamos conseguir. E quando você começa a entender o conteúdo do apropriação branca, que a gente em relação, estou dizendo, não é que as pessoas cada vez mais estão junto com você para fortalecer você, para continuar você, não é isso. Eu estou dizendo quando você se apropria, está o tempo todo sugando, e na hora do vamos ver, eu não ser reconhecido, a nação não ser reconhecido, a cultura popular não ser reconhecida e desvalorização, isso para mim é uma forma de apropriação fundamental. Então, entendam que quando você traz um jovem de uma comunidade, quando você traz uma criança da comunidade e começa a transmitir esse conhecimento e o gesto dele falar, a colocação dele falar, quando você inibe ele falar outro jeito que não seja o dele, você querendo ou não, você está com preconceito e está se apropriando do jeito que ele quer falar, porque você quer que você fale do jeito dele. É mais ou menos isso, fugir um pouco do assunto, mas vamos nessa, cada vez mais a gente está aprendendo. Muito bom escutar isso, né? Fugiu, não.
É muito Fugiu bom não do escutar. assunto não, Davidson. Mas é isso mesmo, né? E ouvindo você falar, vai passando um filme na mente, vai passando um filme na cabeça, aí vem aquela resposta que você acabou de me perguntar, Ronaldo. O maracatu transforma a vida, sim. Davidson é um exemplo disso. Muito orgulhosa de você, Davidson. E eu sei o que você está falando, eu sei o que você passa, e essa é a nossa luta aqui, constante, dia a dia mesmo. A gente conseguiu. Eu estou na frente da nação há 12 anos. A gente tem um projeto em Cantinho desde 2003. E a gente, né? Um projeto que a gente é a nossa base, é o nosso. Eu vejo o Encantinho como a grande missão. É a grande missão, porque é através do Encantinho que a gente consegue transformar vidas. E por não saber, não ter acesso a escrever projetos, por não ter acesso a essas, né, formalidades que os projetos eles exigem, a gente nunca foi contemplado, nunca tinha sido contemplado, né? E durante muitos anos a gente vem nessa luta. E esse ano a gente conseguiu ser contemplado aí, que Ronaldo juntou-se aí com Roberta, com um monte de gente, e a gente conseguiu aprovar alguns projetos para o Encanto do Pina, que foi totalmente o divisor de águas. E aí essas falas de Davidson me fez lembrar que faz muitos anos que a gente está nessa trajetória, faz muitos anos que a gente está nessa luta, buscando o mínimo possível, para a gente trazer realmente para a comunidade, para a gente poder acolher mais jovens, para a gente dar um mínimo de estrutura possível aos nossos jovens, nossas crianças. O mínimo que eu falo é uma refeição por dia. Muitos jovens da criança, muitas crianças aqui na comunidade não tem. E a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha durante anos. E a gente conseguiu agora, né, com essa junção de Jota, a Roberta, a Jo, a Lu, a Mari, alguns projetos que não dá para resolver todos os problemas, mas foi um grande divisor de água nesse momento aí. E essas falas de Deus, ela me fez cair a ficha de muitas coisas. E dizer, filho, que eu estou muito orgulhosa de você. Só isso. Eu também, mãe. Você, independente da distância, que eu acho que para mim a distância não está tão longe, os obstáculos, porque querendo ou não, sempre estaremos juntos, dependendo desse segmento que tomei, dependendo dessa outra trajetória. Eu tiro para mim, quando eu vou falar em relação sobre isso, para mim sempre foi minha mestra, mas eu tiro quando dizia que era Joana, quando eu era pequeno, né? Pequeno, mal dizer, um jovem que começou nessa trajetória com Nação da Ilha, num projeto, primeiro começou a Xé na Ilha, que era um projeto social que foi realizado e idealizado na comunidade da Ilha, que é bem pertinho do Bode. E justamente nessa base dessa função, no geral, eu tiro muitas vezes, e a gente continuando lá, muitas vezes a gente cabo de vassoura, com isso, aquilo, pegando balde, fazendo... Não faz isso, não, fecha a porta. Eu tiro por essa transformação, eu tiro do primeiro início. Eu não tiro por agora eu me tornei justamente o que Davis é conhecido, o que Davis faz aquilo. Eu sempre lembro desse primeiro legado, que eu acho da onde a gente veio, que justamente da onde a gente começou a surgir um projeto social e é o que a transformação faz. Que logo nesse projeto social teve várias lacunas, teve vários espaços, teve amigos que não conseguiram, que participou da Nação da Ilha, que não está mais, que faleceu em relação sobre isso. É por isso que minha briga é contínua em relação a trabalhar dentro da periferia, independente de vários obstáculos. A gente vê que cada vez mais o fortalecimento do Encanto do Pina junto com o projeto com o Encantinho. É por isso que é onde que é a base fundamental da gente, que é justamente a base da transformação. E quando você traz para cá, eu tiro muitas vezes quando eu vim para as primeiras vezes que eu vim para São Paulo para dar oficina, a grana toda que era recolhida eu colocava no Nação da Ilha.
E muitas vezes é em relação que era outro projeto social que cada vez mais tirou muitos jovens, até hoje, dentro da criminalidade, do envolvimento, e começando a pensar outro ponto de vista. Perdemos muito, cada vez mais a gente perde, mas é uma das coisas que cada vez mais me faz fortalecer, me faz cada vez mais lembrar. E uma das bases em relação, que eu sempre digo, a mais forte de tudo é a senhora, que cada vez mais me abriu esse horizonte em relação sobre isso. Só a senhora sabe qual é a base da trajetória. Eu estou com a senhora desde o primeiro dia, quando a senhora chegou justamente para dar essa oficina dentro da comunidade. Estamos nessa. Também tem os créditos que se passa em relação da comunidade, que por isso que muitas vezes eu levanto, quando eu tomo a dica em relação de se apropriar, é que muitas vezes as pessoas de vários grupos, não estou dizendo, citando nome, muitas vezes não querem fazer um projeto social dentro da comunidade. E é por isso que quando eu levanto esse um dos primeiros afeto, que não deixa de não ser uma apropriação, mesmo tendo essa base desse reconhecimento, mas a gente tem que fortalecer, independente de tudo, o lugar onde a gente está, dependendo que é a base, que é a sede, que é a cultura, onde vem o berço da cultura. Mas também temos que fortalecer a cidade que tu vai transmitir aquilo, mas fortalecer na periferia, na favela. Tem que fortalecer também esse conteúdo da favela. E isso muitas vezes eu não vejo. Eu tiro por mim, Davidson Santana, que faço vários outros conteúdos cultural, dizendo para a gente cada vez mais parar um pouco para pensar em relação sobre isso, onde é que a gente tem que fortalecer. E ajudar a gente, não impor o que a gente tem que fazer. Para mim, é cada vez mais isso em fortalecimento. É por isso que eu digo, pura gratidão, até hoje. Eu sempre, cada vez mais, minha inspiração na sua colocação de fala, colocação de quando se fala em relação do Encantinho, a gente vê que tem vários objetivos, várias esperanças, porque sempre aquele ditado, só a gente sabe que a gente passou dentro da periferia, dentro do bode, dentro da ilha, para a gente cada vez mais tirar um jovem dentro da criminalidade, cada vez mais na hora de pagar não é nem o conteúdo nem pagar, tirar de junto em relação do tráfico. E isso, a gente tem coragem, tem determinação, até de entrar na frente a gente já fez isso. É por isso que verdade, né, David? É uma reflexão que sempre eu sempre me coloco enquanto em relação sobre quando eu vou, e sempre eu vou falar, essa minha fala, é que a gente tem muitas vezes que a gente se mete no meio da criminalidade para tentar resgatar as crianças. Tem muitas vezes que a gente faz, e muitas vezes as pessoas não vê esse lado, porque a gente também não gosta de contar, porque é uma coisa que cada vez mais para a gente. Mas quando tem essa base da formação, da educação social, a gente cada vez mais transforma na base da palavra que a gente faz, no jeito que a gente se coloca, no jeito que a gente chega para conversar com o jovem adolescente. E muitas vezes as pessoas teve essa formação na faculdade, mas ainda cada vez mais quer ser superior às pessoas que tem dentro da comunidade, não quer ajudar, não quer agregar, não quer estar junto. Cada vez mais querem nós nos apropriar daquilo que a gente quer da gente. Eu só tenho a agradecer muito, muito, mãe Joana, e ainda ter essa fala em relação a entrar conversando com você, e ainda a senhora, né? Em relação sobre isso, nessa base desse debate, porque só a gente mesmo que sabe o que a gente passou para a gente estar junto, a senhora passou para estar até aí. Foi mal, pai Ronaldo. Desculpa, assim, é que assim, como acontece, a gente está num projeto, então a gente tem um tempo, nós estouramos nosso tempo. Eu tenho que fazer pelo menos uma pergunta que foi deixada aqui no chat para me responder, que foi feita pela Laís Fialho, a nossa irmã de nação, irmã do Ilê, nossa companheira que está sempre aí junto também nesses projetos que a mãe fala, né, que ela está junto, né. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, e aí depois eu vou falar rápido sobre o projeto e finalizar. Eu vou pedir para vocês cantar uma música de uma nação, ou fazer uma cantiga de candomblé, do jeito que vocês preferirem, para a gente terminar essa roda de conversa em chave de ouro. O meu juntor é Iemanjá, e eu já chorei também um monte aqui também.
entendeu? Mas bora lá, então. A Laís, ela faz a pergunta para a mestra. O que ela acha da discussão sobre a Jurema ter mais representatividade de modo separado do culto ao orixá? E se na compreensão dela, a Jurema está mais evidente no maracatu? A senhora entendeu, mãe? Eu acho que vamos ver se eu entendi aqui. O que a mãe Joana acha da discussão sobre a Jurema ter mais representatividade de modo separado do culto ao orixá? E se a compreensão da mãe Joana, né, a Jurema tem mais evidência no maracatu? A senhora entendeu, mãe? O microfone. Eu acho que a Jurema não tem mais evidência no maracatu, não. É igual. E vai de cada nação, né? Como a gente falou aqui, tem terreiros, né, que não cultuam a Jurema, né? Então, portanto, tem nação que não vai cultuar a Jurema, maracatus que não cultuam a Jurema. E aí, quando a gente, falando do encanto do Pina, né, é na mesma balança, é igual. A gente reverencia os mestres e a mestra, né, Samana Coré, Luziara, os mestres e a mestra da casa, e os orixás, né, também. Então, eu não vejo que um tem mais representatividade, não. Acho que ambos são bem igual aí. E a primeira pergunta foi a questão da representatividade. Do modo separado do culto ao orixá. Entendo. Vamos ver se eu vou dar mais uma lida aqui. O que acha da discussão sobre a Jurema? A discussão sobre a Jurema ter mais representatividade do que o culto ao orixá. Acho que é isso, né? A discussão sobre a Jurema ter mais representatividade do que o culto ao culto ao orixá, exatamente. Não acho. E não entendi a pergunta, não. Bom, mas aí como ela é nossa irmã, então a gente pode depois... Mas enfim, é isso, gente. Tinha mais pergunta, mas infelizmente a gente estourou o nosso tempo. Então, eu vou pedir para vocês finalizar. Antes de vocês finalizar aqui com uma cantiga de cada um de vocês aqui, eu vou agradecer. Eu vou tentar citar todos os nomes aqui, bem rapidinho. Ana Pereira, Simone, Jojo, a Luana Apel, que está lá em São Luís do Maranhão, que ajudou a gente tanto nos projetos aqui de Santa Catarina, da Leo de Blanc, quanto do Encanto do Pina, que foi fundamental. Ao Luiz, que está cuidando da plataforma. A Manu, que fez a audiodescrição. A todas as pessoas do grupo do Capivara que participaram, que fizeram parte de mais uma vírgula da nossa história, que já estamos aqui já há 12 anos nessa cidade preconceituosa, difícil de lidar com a cultura afro, difícil de lidar com uma cultura ancestral, é bem complicado, mas a gente está aí firme e forte. Eu amo todos vocês, meu pai Pepe, meu Doté, eu amo minha família de santo, eu amo a mãe Joana, meu irmão Ogan Davidson, e não posso esquecer da Mari, minha vizinha aqui, maravilhosa, que mora aqui na minha frente, que é essa moça que está atrás, na frente da tela azul aqui, fazendo a Libras. E é isso, né? Muito obrigado mesmo, sou muito grato por tudo. Muito grato ao maracatu. Já falei isso para a mãe Joana, já, que eu sou muito grato ao maracatu, porque o maracatu me fez conhecer esse homem que é o Pai Pepe, que é uma autoridade, que é uma pessoa exemplar, que é um vencedor da Covid, né? Ele, o companheiro dele. E é isso, gente. Mãe Joana, Pai Pepe, uma cantiga, por favor. Depois, na sequência, Mãe Joana e no final, o Gandeios. Eu vou cantar. Me pego de surpresa, não pensa. Vou cantar a cantiga de Gege, né, que é da nossa nação. Vou cantar do nosso rei, que é Bessem, que o povo de Queto conhece como Xumaré, que para nós é Bessem, nosso rei, serpente e arco-íris.
Benacoia, Becém Runde, Toribabá. Benacoia, Becém Runde, Toribabá. Essa cantiga fala, saúda, louva o grande rei Becém, diz que ele está presente, então nós estamos felizes. E para finalizar, para Oxalá, que nós no Jeje saudamos com o Vodum Olissá. Então, porque passamos por muitas graças, muitas bênçãos de cura nos últimos dias, claro, a gente louva o Babuaê, a Zansu, mas eu vou pedir ao grande pai Oxalá, Olissá, eu vou cantar Olissá, Shemi, Vodungam, Vodungam, Vodum Savarunde, Olissá, Shemi, Vodungam, Savalu Savalie, Olissá, Shemi, Vodungam, Vodum Savarunde, Axé, Arroboboi. Colofé, bênção, meus amores, Mestra Joana, minha amada, querida, sua bênção. O grande Davidson, meu querido, quero logo reencontrá-la, a senhora também, Mestra Joana. Junto ao Ronaldo. Colofé, meu pai. Xé. Colofé, meu pai. Viva o Maracatu Capivara, viva essa cultura linda que é o Maracatu. Obrigado por existirem. Muito obrigado. Joana. Sua bênção, Pai Pepe, prazer mais uma vez. Muito obrigada também pelo carinho. Eu vou cantar, né? A gente falou tanto da Jurema aqui, eu vou cantar uma louvação, um conto da Jurema. Vamos saudar a Jurema, mestre, que é de nossa obrigação. Vamos saudar o Cruzeiro, mestre, vamos saudar Salomão. Salomão bem que dizia aos seus filhos juremeiro. Salomão bem que dizia aos seus filhos juremado, para entrar no saberes, mestre, precisa ser preparado. Para entrar na ciência, mestra, precisa ser preparado. Rei Salomão, meu Salomão, aê, 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 meu Salomão do Jurema, aê, 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 eu vou chamar senhores mestres. Aê, 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 pra comigo trabalhar. Aê, 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 meu Salomão, meu Salomão. Aê, 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 meu Salomão do Jurema. Aê, 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 eu vou chamar senhoras mestras. Aê, 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 pra comigo mazucar. Salva a Jurema Sagrada, salva o Angico, salva a Jucá. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sua bênção, Pai Pepe. Olô Colofé a todos, meu Oxum abençoe. Essa noite foi muita emoção. Eu vim, né, achando que ia ser um bate-papo descontraído, mas aí eu fui pega com muita emoção. Davidson, ele fez, né, grandes reflexões e que a gente vai remeter, que a gente vai pensando, que cada vez, cada encontro é isso, é uma troca de aprendizado, é uma troca de conhecimento. A cada momento desse eu aprendo mais, eu me fortaleço mais, é uma troca. Obrigada, Ronaldo, a toda a equipe por esse convite e agradecer também mais uma vez a toda a equipe que se disponibilizaram para escrever os projetos do Encanto. Há muita gente dizendo, que exagero, que está falando tanto, mas é um divisor de águas mesmo. A gente, a nação vai ser eternamente grata, não tem como, né,
a Roberta, a Ouro do Congo, a Jota, que já vem nessa luta com a gente há muito tempo, e agora com essa união que vem aí com o Ronaldo do Capivara, a Mari, toda essa equipe, a Luana, um monte de gente que eu não tenho nem como citar o nome agora, a Laís, enfim, né, que a gente agora estamos começando a ir por esse caminho aí dos projetos, desse caminho, dessa formação de união mesmo, em busca. E é isso, muito obrigada a todos e todas, a Nação Encanto do Pina, nossa família está aqui, e a gente anda nessa mesma conexão, no amor, na união e na energia. Só agradecer, só gratidão sempre. Obrigada. E Pai Pepe está devendo a visita a gente aqui. Ai, benção minha mãe, só te agradecer, para mim também é muito gratificante, cada vez mais que eu escuto, que eu cada vez mais estou junto, ainda mais quando eu faço trabalho junto com a senhora, isso aí cada vez mais eu aprendo mais. Eu sempre digo, nas minhas oficinas, a gente sempre está trocando experiência, sempre a gente está aprendendo, e cada vez mais a gente fortalece a minha energia. Benção Pai Pepe, benção Ogão Pai Ronaldo, só tenho a agradecer, benção a todos que estão aí escutando a gente. Como cada um puxou um ponto um de candomblé, outro de Jurema, eu vou puxar a que eu mais amo da minha nação, né? Meu tambor tem a batida do coração, meu baque é virado, seguro com passo na marcação. Meu, essa loa, ela me relata tudo, velho. Ela me relata tudo na passarela, da primeira vez que a gente entrou na passarela, na primeira vez que a gente tocou ela. Eu não tenho como me emocionar, não tenho como me arrepiar quando eu canto com uma música dessa. E ela me reflete tudo aquilo que eu passei, eu passo, eu conquistei, vários obstáculos. Ela me remete, que é isso, porque o tambor cada vez mais ele vibrou em cima de mim. E quando eu comecei a tocar o meu tambor na batida do meu coração, eu cada vez mais me apaixonei e nunca mais quis sair dele, porque o tambor ele cada vez mais chama. Aí, depois começou aquela vem meu povo, chega para ver. Aí, Encanto do Pina, Nação para Valer, que até hoje eu estou nessa batalha e até hoje cada vez mais divulgo o Baque da Nação, cada vez mais transforma mais pensamento crítico do jovem, do adolescente da periferia. E essa relata toda a nossa nação. Vem, meu povo, chega para ver, Encanto do Pina, Nação para Valer. Vem, meu povo, corre para ver, Encanto do Pina, Nação para Valer. Maria de Sônia foi quem fundou, Encanto do Pina, de Nação Nagô. Maria de Sônia foi quem fundou, Encanto do Pina, de Nação Nagô. Meu tambor tem a batida do coração, meu baque é virado, seguro com passo na marcação. A gente resistimos até agora e cada vez mais vamos contribuir com a história e vamos fazer história. Isso que eu digo a você, a minha nação é guerreira e cada vez mais eu tenho amor em ser regido pela minha mestra, a Xena. Obrigado, só tenho a agradecer. Um axé coletivo? Vamos fazer um axé coletivo? 1, 2, Opa. 3. Beijo, gente. Tchau, até mais. Beijo. Pai Pepe tá me devendo a visita, viu? Eu vou deixar passar essa pandemia que eu vou ter um prazer de ir. Tá certo. Cheiro, gente. Boa. Tchau, tchau. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Agora aqui, ó. Vem, João. Ah, deixa aqui. Oi, linda. Você tá Não tá aqui. aí, João. Oi, já. Pepe. Tá Oi, andando. Pepe. Olha como tá o cabelão do João, que ótimo. Deixa. Tá um cabelão enorme, João, que massa. Obrigada, filho. Tá muito massa esse cabelo.